Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por agradecer naturalmente a vossa presença e cumprimentar a Sra. Presidente da Direção Nacional da ANJAP, Sandra Fernandes, e até pelo esforço inicial que fez aqui, dada o seu estado de graça, portanto, que é muito bem-vindo num país envelhecido como o nosso, tal como o Sr. Presidente da AJOMED, o António Marcos Pinto e também o Presidente da Direção, Rui Oliveira, da CNJ. Com uma nota inicial, ficámos muito satisfeitos. Cá tenho vindo até porque foi o PSD que muito insistiu para que ouvíssemos a maior parte, uma maior abrangência possível, e nomeadamente aqueles que representam a juventude das ordens mais afetadas por esta alteração, bem como também, naturalmente, os representantes das associações de jovens nacionais, e também dando uma nota, Sr. Presidente, que as associações de estudantes vão ser ouvidas, mas por escrito, porque era impossível também ouvir todas presencialmente. E, portanto, com esta nota inicial. Relativamente a este, que é um conjunto de propostas, há aqui duas questões que eu gostava muito de separar. Primeiro, a questão de extinguir ordens nesta altura para o PSD não é uma questão em cima da mesa, até porque não é com essa leviandade que se pode discutir criação ou extinção de ordens e, portanto, parece-nos que não é o momento de discutir esta matéria, mas sim esta lei quadro das ordens profissionais e, portanto, a minha intervenção cingir-se-á muito especificamente a esta matéria, porque a outra parece-nos que não é de todo, com a ligeireza que a Iniciativa Liberal propôs, estarmos aqui a extinguir não sei quantas ordens e ser aquela e poderia ser outra qualquer, e portanto, indo de encontro um bocadinho àquela preocupação também, naturalmente essa não é a discussão para nós. Relativamente a esta proposta, o Grupo Parlamentar do PSD, que aliás se absteve na votação, na generalidade fê-lo por uma razão muito clara, que é, há um lado que de facto nesta lei para nós é importante, que é o facto de se acabar com alguns obstáculos ao acesso à profissão, que realmente continuam a existir alguns, e não aqueles que às vezes se acusa, como muito bem o doutor aqui chamou a atenção da AJOMED, mas de facto é importante que esteja claro numa lei quadro, e depois vê-se em cada ordem, que se afastem cada vez mais obstáculos injustificados. E com obstáculos injustificados, obviamente, não estamos a falar de falta de rigor ou de exigência ou de profissionalismo que tem que continuar a existir, mas é importante. Tal como também vemos como bondosa e como necessária também aquele que é o estágio remunerado dos jovens profissionais, no acesso a estas profissões reguladas, dos estagiários, e, portanto, para o PS entendemos que o Estado tem que assumir esta responsabilidade. Isto não se coloca para os médicos, que naturalmente até pela particularidade da sua carreira, mas temos muitas outras carreiras que estamos aqui a falar, que a ser o patrono deste estágio, a proporcional, correríamos o risco era de não conseguir estágios e, portanto, é necessário que também nestes estágios se criem mecanismos do Estado assumir a remuneração sempre que o patrono não a possa assumir, para que o acesso à profissão não acabe com obstáculos desta forma indireta. E, portanto, gostava-me depois também que comentassem este tipo de solução na resposta final, que é aquela que nós julgamos que se deve caminhar. E depois há uma outra questão. Esta é a parte que nós achamos que, de facto, é bondosa nesta legislação e a reboque da qual, aliás, o Partido Socialista apresenta esta proposta, escudando-se naqueles que seriam os parceiros da OCDE e da Autoridade da Concorrência, mas que depois, a reboque disto, faz muito, muito mais. E começa aqui a nossa discordância. Uma delas tem a ver com o provedor dos chamados destinatários dos serviços. Nós não estamos aqui a falar de uma legislação para a ordem dos médicos nem dos advogados, mas para todas as profissões, começando pelo facto de ser remunerada, e gostava que comentassem, e nós temos ordens com 300 elementos, isto é preciso termos esta consciência que nem todas têm o poder de uma ordem dos médicos e dos advogados, que são as maiores ordens, julgo eu, do nosso país. E a dos engenheiros, então? A de quem? Diga-me lá. Pronto, a dos contabilistas, afinal será essa. Pronto, mas eu como eu sou advogada e sofro desse mal, penso mais nesta. Mas a questão é que temos ordens que de facto têm estas condições, mas o que é que acham de um provedor que é remunerado em todas as ordens, com o leque de poderes que lhe é cometido, quando tem, inclusive, o bastonário é obrigado a nomeá-lo e ele vai sobrepor-se ao bastonário, nomeadamente numa série de poderes de fiscalização, bem como até naqueles que são os pareceres para as legislações passam a incumbir ao provedor,
que não é escolhido pelos profissionais. Isto também me parece o que é que acham da obrigatoriedade do provedor existir. Não é de cada ordem optar por ter um provedor, mas ser uma obrigação de todas as ordens, até em termos daquela que é a legitimidade que tem este titular e, como muito bem chamou a atenção, não sabe muito bem quem que o pode demitir depois no fim do dia. Também, outra das questões que nos preocupa e gostávamos muito que comentassem, tem precisamente a ver com a questão do órgão de supervisão. Para o PSD, quase as ordens entendam ter profissionais de outras áreas dentro dos seus órgãos. Agora, num órgão de supervisão que a maioria no órgão é de não profissionais, e a lei é muito clara a dizer que é uma maioria de não profissionais inscritos na ordem, porque o provedor também faz parte do órgão de supervisão e tem a maioria, nem é preciso voto de qualidade, ela existe efetivamente. E, portanto, relativamente a essa matéria, qual é a vossa sensibilidade para estes poderes deste órgão de supervisão, onde se esvazia as profissões reguladas, no nosso entendimento, através desta criação deste órgão da forma como ele está pensado. E relativamente a esta matéria, uma questão até muito particular para os médicos. Mesmo os professores universitários da medicina normalmente são médicos inscritos na ordem. Quid iuris, diria um jurista, grande parte deles acabam por ser médicos a exercer nos próprios hospitais universitários. Aquelas são as áreas médicas para a avaliação de um médico e para o conhecimento da legis artis do própria medicina, e, portanto, gostava que, relativamente à vossa área específica, até porque é uma realidade muito à parte. E depois, também, o mesmo quanto à avaliação, sendo certo que não deve haver obstáculos de acesso, aquela que é a avaliação para acesso às profissões deve ser ou não também por profissionais. E relativamente, por exemplo, ao direito, eu gostava de chamar a atenção, não se sai da faculdade de advogado, nem notário, nem solicitador, sai-se jurista. E, portanto, julgo que é importante que não se perca também um bocadinho este ponto de vista, a partir do qual depois há especializações. Portanto, mesmo quanto à profissão dos advogados, onde tanto se discute, as questões dos estágios, etc., se não é preciso também este cuidado para que não se banalize também as profissões reguladas, retirando-lhe aquilo que, no fundo, é aquilo que elas acrescentam e que trazem, o aporte que elas trazem a mais do que as outras profissões todas. E, portanto, haver aqui uma ponderação entre uma coisa e a outra, isto é para os três, mas até mais para o CNJ e para os jovens advogados. E depois, numa questão mesmo final, porque o tempo é sempre muito curto, há aqui a questão das multidisciplinares. Relativamente às multidisciplinares, é com grande preocupação que nós vemos as sociedades multidisciplinares, nomeadamente como elas estão pensadas nesta legislação que estamos aqui em avaliação. Basta pensarmos que, relativamente às sociedades, elas podem revestir qualquer forma do Código das Sociedades Comerciais e como falava a sua autora da possibilidade de inscritos, mas se foram daqueles fundos abutres de que tanto se fala, quem é que se inscreve? E eu gostava que me respondessem a esta provocação também relativamente a algumas das profissões reguladas. E mesmo para terminar, Sra. Deputada Coordenadora, a questão do artigo 5º. As profissões reguladas exercem todas, de uma forma ou de outra, um serviço público, sendo que a dos advogados até está na Constituição prevista. Até que ponto é que agora, o retirarmos e colocarmos tudo da mesma forma, não estamos a fazer com que os atos próprios das profissões, aquele que é o serviço público, no caso, a defesa dos direitos, liberdades e garantias, no caso dos advogados, no caso dos médicos também, da vida dos doentes e da saúde dos doentes, quer em tratamento, quer em prevenção, até que ponto é que com isto, irremediavelmente, não se está a dar uma machadada nas profissões reguladas e talvez com aquela intenção última que é acabar com aquelas que são mais incómodas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada.